Amém, glória a Deus. E para início de conversa, vamos aqui saber a respeito do seu bilhete de identidade, o nome completo, nacionalidade e tantos outros aspectos que estão, então, constituídos à volta do seu bilhete de identidade. Quem é realmente o apóstolo Marcelino Mário Bento? Olha, eu sou o Marcelino Mário Bento, natural do Uíge, município de Macocola, chamado para este ministério. Nasci nesta província, sou angolano puro, nunca saí de Angola, senão uma vez quando fui passear na África do Sul. Por que eu estou a dizer isso? Porque muitos estão me confundindo de brasileiro, uns disseram que eu era nigeriano, então não conheço o Brasil, nunca fui na Nigéria, angolano puro, da província do Uíge e do município de Macocola. Por que eu estou a chamar? Muitos vão até se espantar por chamar Macocola de município, porque no princípio já foi o município, só mais tarde que se tornou comuna, e até hoje há um conflito entre Milunga e Macocola. Nós de Macocola não aceitamos que a comuna, o município é Milunga, e os de Milunga também é idem, e então por isso eu falei só de Macocola. Amém. Amém. E uma curiosidade que não se quer calar, apóstolo Marcelino Mário Bento. Como é que foi que Deus o convidou ou o chamou para esta obra? Glória ao Rei Jesus. Minha vocação é um mistério, é uma maravilha. É verdade, eu já contei numa entrevista que eu fiz e tenho falado em várias plataformas, que eu trabalhava no Capanda como um segurança de uma empresa aí que não adianta falar o nome, e o Senhor me apareceu, já era crente 2 anos depois da minha conversão, e ele me disse que é para largar tudo e que viria para Luanda e ele tinha uma obra para mim. Então, na minha inexperiência, não entendi nada, mas eu obedeci, larguei tudo, ou então larguei o trabalho e voltei para Luanda e fiquei na disciplina, na escola do Espírito Santo, 2 anos. Depois de 2 anos, ele me mandou para começar esta igreja. Então, eu fui vocacionado, como disse Paulo, o evangelho que eu vos tenho pregado, não aprendi com homem algum, mas sim pela revelação de Jesus Cristo. Isto é, eu não tenho um mentor humano, não tenho um homem que me ensinou este evangelho. Eu tive que obedecer, tive que ficar na escola do Espírito Santo, tive que fazer o que ele me mandou e hoje estamos aqui pregando pela revelação da palavra que eu tive. Então, eu fui vocacionado por Jesus Cristo, não recebi imposição das mãos de ninguém, ninguém me preparou, senão o próprio Deus, e graças a Deus estamos aqui hoje pregando às nações. Amém. Igreja, a salvação de todas as nações, Sol da Justiça. Apóstolo, diz-nos qual é a proveniência deste nome, porque sabe-se que muitas são as pessoas que criam ou abrem igrejas com objetivos de angariar algum fundo, de receber algum bem material ou financeiramente ter algum lucro. Qual realmente é o objetivo da igreja, a salvação de todas as nações e porquê deste nome? Olha, salvação de todas as nações. Como eu falei que eu não fui vocacionado pelos homens, nem preparado por eles, quem me chamou foi Deus, e esse nome é uma revelação do alto. Eu tive que ficar 70 semanas. O propósito não era para buscar a revelação do nome. Eu recebi ordem para ficar 70 semanas em jejum e escondido numa casa ou num quarto, e eu fiquei durante esse período, e o Senhor me trouxe esse nome. Por que salvação de todas as nações? Sabe, o nome da igreja, nem sempre todos os nomes, tem a ver com a vocação, com a mensagem, glória a Deus, que vai ser pregada naquele ministério, naquela igreja. Olha, Deus nos revelou isso, trouxe essa igreja no sentido de trazer a verdade que foi ocultada, porque vivemos em um século onde o evangelho tornou causa de ganho. Vivemos num século, como disse Paulo, que a piedade é causa de ganho, e então prega-se o evangelho agora para ter alguma coisa. E é assim que Deus traz essa igreja entre vocês para a salvação de todas as nações. Por que todas as nações? A amplitude desta igreja é para todas as nações e vai se cumprir a palavra do Senhor que está escrita. E este evangelho do reino dos céus será pregado até nos confins da terra. Então virá o fim. Por que o sol? Muitos me perguntam, e por que o sol? Até outras pessoas já disseram, mas isso não é idolatria? Não.
Jesus Cristo é o sol da justiça. Jesus Cristo é a luz do mundo. Jesus Cristo é o dia. E todos os filhos de Deus são os filhos do dia. Então a Bíblia diz que aqueles que esperam, que amam o Senhor, em breve nascerá o sol da justiça. O sol representa o avivamento. Cristo é nós, a esperança da glória. Por isso, sol da justiça, Jesus Cristo, avivamento do tempo do fim, o mover do Espírito, a pregação do evangelho do reino dos céus até nos confins da terra, para que o povo que está em trevas possa ver luz. Até os que habitam em regiões e sombra da morte também vai resplandecer a luz. Por isso viemos para esta hora, para vir trazer a palavra, como você acabou de falar, da verdade, para a salvação da humanidade. O mundo está perdido, as igrejas estão perdidas. Dentro das igrejas, a verdade foi ocultada. Como disse Jesus aos fariseus, então os doutores da lei, que vocês esconderam a chave da lei. Por quê? Deixaram de pregar a verdade e pregaram a mentira. E nós viemos com esta verdade. Por isso é o sol que já começou a brilhar e em todas as nações. Significa salvação da humanidade. Por isso tem esse nome. Quer dizer que o sol começou a brilhar em todas as nações. Já começou em Angola. E quem diria que seria em Angola? Made em Angola. Começou aqui. E quando nos foi revelado esse nome, era impensável, irmã, que o que está acontecendo hoje seria um facto. Nós tivemos que acreditar, ousamos em acreditar e hoje o sol já começou a brilhar em Angola, já está brilhando nas nações porque muita gente está a ser liberta das bolotas dos porcos, do espírito religioso, da mentira. Muita gente está a encontrar esta verdade. Então a palavra já está a ser pregada. Não somente estamos em Angola e muitas nações, esta palavra já está a chegar. Em nome de Jesus. Amém, amém. Apóstolo Marcelino, em pouco tempo que começou a sua aparição, ou melhor, a aparição da Igreja Salvação de Todas as Nações, é notório uma expansão muito grande a nível do território nacional e também do território internacional. Qual é o segredo deste crescimento exponencial? Sabe, irmã, eu recebi uma mensagem de uma jovem de Moçambique. Ele me disse, mostrar-me o teu canal. E eu disse, mas como pode um homem que está a aparecer agora, já tem essa amplitude, essa manifestação a nível mundial? Isso não é mais um falso profeta. Só que as pessoas não sabem de onde nós estamos a vir. As pessoas estão a pensar que isso começou agora. Na verdade, esta igreja não começa agora. Eu fui vocacionado em 2002. 2002, larguei tudo. Olha para a igreja aparecer somente em 2021. Quantos anos? 17 anos passaram. Claro, 22 fui vocacionado, 2002 fui vocacionado, 2004 começou essa igreja. 17 anos depois de muita luta, muito deserto. O segredo é que nós ficamos no lugar que o Senhor queria que a gente ficasse. Nós fizemos o que Ele mandou que a gente fizesse. Sim, vivemos a cruz, nos esforçamos, como diz a Bíblia. E assim, com muita oração e muito jejum, muitos desertos, muitas aflições, chegou a hora e Deus nos tirou do anonimato, porque assim está escrito: há um tempo para se esconder e há um tempo para aparecer. Todas as coisas debaixo do sol têm um tempo e também tem um modo. Esse é o modo que Deus encontrou para apresentar a sua obra, e o tempo também é esse, como diz a palavra. No tempo aceitável eu te ouvi e no dia da salvação eu te socorri. Eis aqui o tempo aceitável, eis aqui o dia da salvação. Então, isso não vem do nada. E depois de muitos anos de lágrimas, muitas lágrimas, uma vida inteira dedicada em prol do Evangelho. Sim, e assim Deus apresentou a sua obra. Porque um dia nós recebemos a ordem: esconde-te, e não nos escondemos. Agora recebemos outra ordem: apresenta-te, aleluia. E nós nos apresentamos pregando esta verdade. Quer dizer que esta igreja não está a começar agora. Ela já vem de muitos longos anos. Só hoje que apareceu, porque o tempo de Deus é esse e porque a vitória, temos a certeza que ainda tem muitas batalhas, estamos aqui a caminhar. Amém, louvado seja Deus. Apóstolo, sabe-se que são muitos os homens que existem, dizem-se grandes homens de Deus que a dado instante no seu percurso, na sua caminhada, acabaram por uns desistiram, uns corromperam-se, outros mesmo acabaram por naufragar.
Então, hoje nós conseguimos ver o apóstolo, após tantos anos, como fez menção, ainda em pé, firme e forte. A minha pergunta é: o que lhe sustenta até hoje? Olha, sabe, irmã e todos vocês que estão a me ouvir, o segredo para não desfalecer é se fortalecer no Senhor. Diz a Bíblia: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que é isso, se fortalecer no Senhor? É carregar a cruz. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim deve se negar a si mesmo e tomar a sua cruz e me seguir. O apóstolo Paulo disse: todo aquele que é alistado para a guerra, se ele se apressar para os negócios dessa vida, não vai agradar aquele que o alistou. Mesmo Paulo disse que todo aquele que luta de tudo deve se abster. Eu me absti de tudo. Eu renunciei à minha vida, eu me fortaleci no Senhor, busquei encarecidamente e assim as minhas forças sempre foram renovadas, porque quando nós demos, nós receberemos. Então muitos têm naufragado na fé, sabe por quê? O apóstolo Paulo diz assim: muitos, por amarem o dinheiro, traspassaram-se a si mesmos e fizeram naufrágio na fé. Quando nós amamos o mundo, quando nós pregamos o evangelho, mas também estamos preocupados com as coisas dessa vida, quando nós pregamos o evangelho e não nos abstemos de tudo, então vamos naufragar. Jesus disse aos seus discípulos: vigiai e orai sempre, ou então em todo sempre, para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho de Deus. Quais são as coisas? Estamos cercados de cuidados de vida, da sedução das riquezas, dos prazeres desse mundo, da fama, tudo isso. E muitos ministros caíram no laço de Satanás em busca de vanglórias, da vaidade, da ostentação, das riquezas. Não, o evangelho não é isso. O evangelho é a cruz. Este é o segredo. Sim, muitos anos depois, porque nós temos dado a nossa vida e temos ganhado a vida de Deus. É dar para receber. Eles vieram ensinar o povo, dar para receber. Parece que dar só as coisas desta vida, dinheiro, não, é dar a vida. Quando eu dou a minha vida a Deus, eu estou a carregar a minha cruz. E quando eu carrego a minha cruz, eu recebo a vida de Deus. As minhas forças serão sempre renovadas. Chelsea e todos vocês, lembre-se quando Elias estava frustrado no deserto, cansado, e ele até queria desistir, desejou a morte. O que é que o anjo do Senhor, depois que ele trouxe a comida, o pão e a água, ele disse: levanta-te, come e bebe. Elias, porque muito comprido teu caminho. A caminhada é longa, mas precisamos nos alimentar na mesa do Senhor. Esse pão que Elias comeu é a palavra de Deus. Mesmo Jesus disse: eu sou o pão vivo que desci do céu. A água que Elias bebeu no deserto representa o Espírito do Senhor. Quando nós nos assentamos na mesa do Senhor para comermos e bebermos, nossas forças serão renovadas e nós caminharemos noites e dias e nunca desfalecer, pois está escrito: aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como de águia. Correrão, não vão se fatigar, e vão caminhar, não vão se cansar. Por quê? Porque eles estão a esperar no Senhor. Mas muitos estão a esperar descansados. Não, nós esperamos com a nossa cruz, esperamos caminhando. E assim vamos correr mais que em cavalos, e vamos ser renovados, e vamos subir com asas como de águia, e aí muitos vão ficar na caminhada. Pois o mesmo Paulo disse: olha, todos correm, mas só um leva o prêmio. Quer dizer que muitos não estão a fazer aquilo que Deus está a mandar, e por isso fizeram naufrágio na fé. Amém. Amém. Glória a Deus. Apóstolo, nota-se a existência da Igreja Salvação de Todas as Nações, não só em Luanda, como também em muitos países, não é? Claramente, deixa aqui fazer uma observação que, a respeito da localização da Igreja em Angola, em Luanda, vamos aqui dizer, e também nas outras províncias, será um aspecto que o apóstolo, bem no finalzinho do programa, fará menção desses aspectos. Mas por agora, apóstolo, nós queremos saber, então, quando é que nós veremos, então, a expansão também da Igreja Salvação de Todas as Nações, não só em Luanda, digamos, como também nas demais províncias do nosso país, inclusive Cabinda mesmo. Amém. Glória ao Rei Jesus. Olha, na verdade até já temos algumas igrejas aqui em Angola, né? Temos a igreja aqui em Luanda, a igreja sede, temos uma igreja em Benguela, temos uma igreja no Namibe, já temos um programa de rádio em Cabinda. Glória a Deus que os próprios Cabindas, é incrível, criaram as condições e eles recebem as mensagens a partir daqui, estão colocando lá. Então, a expansão começou em 2022. Até 2029 serão anos de muita batalha e no meio dessas guerras nós vamos expandindo a igreja, sim. Então as outras províncias podem esperar a nossa igreja. Uige, Lubango,
Uambo, Cabinda. Cabinda, posso dizer que as condições já estão preparadas, porque o clamor é muito grande em Cabinda e outros lugares. E eu ouço as pessoas como no tempo do Paulo, em que um macedônio apareceu uma visão a Paulo e dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E o povo está clamando porque descobriram a verdade através das redes sociais que estão fora de Luanda ou então fora do país. E assim eles estão clamando pela igreja. E nós vamos expandir essa igreja até nos confins dessa terra que se chama Angola. Cabinda não foge a regra, que também vai receber a igreja da salvação de todas as nações. Amém. Quer dizer que estamos a poucos passos de termos então a igreja da salvação de todas as nações, Sou da Justiça em Cabinda. Bom, Deus proverá, mas que se o programa já começou da rádio, numa rádio lá comercial, já pode imaginar aí, muita gente. Então estamos a preparar já as pessoas. Eu tenho muitos cabindas aqui na igreja que já são servos e muitos deles estão a ser preparados. E daqui a pouco, Cabinda terá a igreja da STN-SJ. Pode acreditar. Amém. Glória ao Rei Jesus. Está cumprido. Amém. E esta é uma das frases que o apóstolo em suas mensagens muito tem dito. O tempo está cumprido. E nós, assim, gostaríamos de saber por que é que o apóstolo em suas mensagens vai sempre dizendo o tempo está cumprido. O que está por trás desta frase? Olha, o tempo está cumprido significa nós viemos cumprir uma missão. Nós viemos cumprir uma vocação, uma missão. Sim, uma profecia está a se cumprir nos nossos dias. Então, quando eu falo o tempo está cumprido, significa o Senhor cumpriu a sua palavra. Qual palavra? Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores vão trazer sacrifícios a mim. Qual palavra? Este evangelho do reino dos céus será pregado até nos confins da terra. Qual palavra? E ele virá e restaurará todas as coisas. Qual palavra? É o tempo do fim. Não vai restar muito tempo. Sim. Essa pregação que está a ser pregada agora e esta igreja que se estende no mundo é um sinal de Deus. Sabe, irmã Chelsea e todo mundo, uma vez Jesus me apareceu e me disse assim: eu tenho um relógio na terra. E muitos vão querer dizer: ai, que coisa. O que ele está a dizer? Espera aí. Eu tenho um relógio na terra. Jesus a dizer isso. Ele disse: um dia tive um relógio e chamava-se Israel, mas o relógio de Israel se cumpriu. Agora eu tenho um relógio na terra. E eu respondi: Senhor, qual é esse relógio? Ele disse: a igreja da salvação de todas as nações, Sol da Justiça, é o meu relógio na terra. E ele disse: quando vocês verem esta igreja se estender em todas as nações, então quem lê atenta, porque o tempo está cumprido e o fim à vista. E já começamos a nos estender. Estamos em Portugal, estamos em Moçambique, estamos na Alemanha, estamos na Inglaterra, estamos na Holanda. O que você esperava? Quando Deus me falou isso, eu estava lá num bequinho, na estalagem, no quilômetro 12, sim, num bequinho, onde só entrava mais ou menos 20, 25 pessoas. Quando Deus me falou essas palavras, quando Deus me disse isso, não havia nem sequer, glória a Deus, condições de vermos o que estamos a ver. E agora a igreja está a se estender no mundo. Os americanos pedem a igreja. Em outras nações, ou então várias províncias, cidades da Inglaterra, estão a pedir a igreja. Significa que o tempo está cumprido. Este é o relógio de Deus na terra e ele vai voltar. E essa dispensação, ou esta geração, vai ver o regresso triunfal do Filho de Deus, porque nós viemos para preparar o seu caminho. Amém. Amém. Seguindo então aqui com as nossas perguntas, e como bem disse o apóstolo, que este é o relógio de Deus na terra. Apóstolo, sabemos que nós, particularmente falando, vamos para o apóstolo no caso, que está a ser então entrevistado, temos muitos sonhos na vida, e acredito que o apóstolo também anteriormente, ou se não for dizer aqui, há 20 anos atrás já teve muitos sonhos, e se calhar também hoje tem muitos sonhos. Arrepende-se de ter tomado alguma decisão ou o que na verdade nos pode dizer que algum sonho que na verdade teve e hoje conseguiu alcançar, ou alguma perspectiva daquilo que na verdade deseja querer ter ou ser mais, ou o tempo está cumprido? Olha, minha irmã e todo mundo, os meus sonhos morreram. Já falei isso numa entrevista no Monte. Os meus sonhos morreram. Eu vivo os sonhos de Deus. Quando o homem morre para si mesmo, viver para Deus, então já não tem sonhos. E Deus colocou em mim um sonho, o maior sonho que eu carrego. Eu até tenho chamado ele o espinho na minha alma. Ai, como esse espinho está me
sufocando dia e noite. Ai, como esse espinho me faz chorar. Eu tenho um sonho. Sabe qual é o sonho? É ver esse sol brilhar sobre todas as nações. Isto é, a plenitude do avivamento de Deus na terra. É ver a chuva seródia que os profetas falaram. É ver Joel se cumprir nesses dias. E eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. É ver a manifestação do poder de Deus em grande, na sua plenitude, ou então o avivamento pleno se manifestar na terra. Enquanto isso não acontecer, eu não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Enquanto isso não acontecer, eu continuarei a castigar a minha alma. Enquanto isso não acontecer, eu serei como a Raquel. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e choro, lágrimas. Raquel está chorando pelos seus filhos e não quer ser consolada. Então, este é o sonho que eu tenho e ainda não aconteceu. Na verdade, já estamos a ver os primeiros raios do sol a brilharem na terra. Já estamos a ver as primeiras chuvas a cair na terra. Mas eu não quero, aleluia, chuva miúda. Deus colocou no meu coração, é 100%, como diz os franceses, 100%, 100% da glória de Deus. Sim, uma é a glória dos 30, outra é a glória dos 60 e outra é a glória dos 100. Eu quero 100. Não eu, mas aquele que colocou isto em mim. Enquanto isso não acontecer, eu continuarei a esperar, eu continuarei a buscar, eu continuarei a clamar nos desertos, sim, como diz a Bíblia, e o menino, aleluia, permaneceu nos desertos até que chegou o tempo que foi apresentado a Israel. Então, este é o sonho que eu tenho, e é um espinho que está cravado na minha alma, e custa que custar, eu verei o mundo debaixo, aleluia, da glória de Deus. A palavra do profeta Isaías vai se cumprir nessa dispensação, e toda a terra estará cheia da glória de Deus, e toda a carne vai saber que foi a boca do Senhor que isto falou. Estou à espera disso. Amém. E vai acontecer. Amém. O apóstolo falou-nos aqui a respeito do seu sonho em ver o avivamento na terra. O que nos falta para vermos este avivamento? Olha, falta primeiro destruir, glória a Jesus, o Principado de Angola. Temos muitas vitórias, por isso a amplitude é muito grande. Cada nação, o mundo não sabe disso, é dominada por um principado. O principado é um arcanjo desviado, ou então foi um arcanjo caído. E esses são os que dominam este século, comandados por Satanás. Enquanto o principado de uma nação está no auge, no seu trono, então a nação ainda não está liberta na sua plenitude. Sim, e eu estou a trabalhar, estamos a trabalhar, a igreja está a trabalhar, guerra nas regiões celestiais até derribar o Principado de Angola. Falta destruir o Principado de Angola. 2029 o Principado vai cair, então teremos a plenitude do avivamento na terra, Má de Angola. Amém, louvado seja Deus. Deixar a cidade para então dirigir-se ou ir morar para, pronto, aqui nós gostamos de dizer mata, né, passo a expressão, foi então isso que o apóstolo fez, deixou os seus bens, deixou a sua casa, deixou, vamos assim dizer, não propriamente a família, mas deixou a cidade para viver no mato. O que eu queria perguntar é o que realmente levou o apóstolo Marcelino para viver no monte e o que, ou melhor, e quanto tempo é que fez no monte? Esta é uma pergunta que o apóstolo vai responder já daqui a instantes, mas agora vamos passar para um momento de testemunhos que os nossos irmãos têm a passar. Acompanhe. Pai do Senhor Jesus Cristo, apóstolo, aqui é assim a irmã Obreira Ivani de São Paulo, louvado seja Deus, né? Eu quero agora contar aqui, juntamente com a tua bênção que está aqui, que já vai voltar para Angola, aproveitar o ensejo aqui, louvado seja Deus, né? E contar, 2 semanas atrás, não sei se o seu apóstolo vai se lembrar, louvado seja Deus, eu pedi assim oração na live de segunda-feira, eu creio que na live de segunda-feira, eu pedi assim oração para o apóstolo, e ela fez um ultrassom, e na ultrassom deu que a criança estava deslocada do ventre, já estava sem receber alimentação e já ia morrer a criança, e ela também já estava passando muito mal também. E ali eu entrei na live, né, pedi oração para o apóstolo no fim da live, louvado seja Deus, e o apóstolo mandou eu colocar a mão no ventre dela. E ali eu coloquei a mão no ventre dela, o apóstolo ali fez ali aquela oração, repreendeu ali aquele mal, louvado seja Deus, aleluia Jesus,
E foi instantâneo, apóstolo, foi instantâneo. Louvado seja o nome santo do Senhor. A partir daquele momento, para a glória e honra do nome santo do Senhor, a dor passou, ela ficou bem. Eu creio que Jesus assim colocou a criança no lugar direitinho no ventre, e a partir daí ela não sentiu mais nada. A partir daquele momento, para a glória e honra do nome santo do Senhor, né? Agora deixa ela falar. Pai, Senhor apóstolo, sou a irmã Miriam, filha da missionária Ivani, da obreira Ivani, São Paulo. E eu tava se sentindo muito mal. Meu ventre assim tava com muita dor, todo movimento para mim era motivo de dor. E eu não sabia o que fazer. Ainda por cima, junto com aquela gripe que eu tava sentindo, tava prestes para morrer mesmo. Eu e a criança, na verdade, né? E ali depois que a mãe colocou a mão e o apóstolo profetizou, foi como um mistério de Deus, assim, que eu não sentia mais nada. E ali eu fiz prova, ainda se movimentava e tudo, e aconteceu mais nada. Eu fiquei do jeito que era melhor do que como estava antes de acontecer esse acidente, assim, no meu ventre. Um mistério, assim, muito lindo, que eu falava, mãe, eu não estou sentindo mais nada. Parecia que era mentira, apóstolo, uma coisa de Deus mesmo. E para a glória e honra do Senhor, tá tudo bem, o ventre está crescendo e Deus fez a honra. Louvado seja Deus. Agora ela está esperando assim a ultrassom, né? A ultrassom para confirmar Está tudo. esperando a segunda ultrassom. Já foi no médico essa semana, as enfermeiras ficou sem saber. Fala isso. Não acredita, elas não acreditam. Como que está escrito aqui que você tem um deslocamento, você não está sentindo nada. Eu falei, eu não sinto nada, mas você tem que sentir dor, tem que ter sangramento. Eu não sinto nada, não tenho nada. Como é isso? Vamos ter que fazer outra ultrassom. Eu falei, então faz para poder vocês verem o milagre de Deus. E aí eu estou esperando a outra ultrassom, quando chegar, aí vai ser o testemunho confirmado mesmo para todo mundo saber. Louvado seja Deus. E essa assim, apóstolo, nós estamos muito contentes, estamos aqui na igreja de São Paulo, e aos milagres que Deus tem operado aqui nesse lugar. Não só tem esse milagre, não, tem mais milagre, que alguns outros não querem contar, né? Mas Deus tem operado tremendamente nesse lugar, através das orações do apóstolo, através das orações dos pastores, nosso pastor Gil, louvado seja Deus, Mário Marcos que está aqui, pastor Panos na madrugada, os pastores que têm nos ajudado. Para a glória do Senhor, tem sido uma bênção na nossa vida, e Deus tem restaurado o nosso povo para a glória do Senhor, amém? Deus abençoe, apóstolo. Louvado seja Deus. Deus abençoe essa igreja maravilhosa, salvação de todas as nações na nossa vida, amém? Louvado seja Deus, graças a Deus. Todos os sábados e domingo, o apóstolo Marcelino tem ministrado o culto do ensino da palavra viva. Venha e delicie-se das delícias do céu. Eu sou livre, dizia Paulo. Paulo na cadeia se considerava como livre. Disse, nem mesmo essas prisões, nem as algemas podem me prender. Eu sou livre. Diga aleluia. Bem forte para o Rei da Glória. Mas o escravo do pecado não pode dizer isso. Não pode dizer eu sou livre. Porque se ele é livre diante dos homens, é escravo ainda assim. E ele pensa que ele é livre, ele é escravo. E aqueles que vocês estão a chamar de escravo, é o livre. O escravo de Deus. O homem das orelhas furadas. Oh Deus, minhas orelhas tu furaste. Meu corpo preparaste para o sacrifício. Jesus Cristo, a ovelha domada. O cordeiro de orelhas furadas. Sim, o servo que morreu calado, oh aleluia, para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. E Ele quer que você também seja servo de Deus, o escravo do Senhor, como dizia Maria, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim a vossa vontade. Acompanhe o momento da cura e libertação. Eu quebro todo jugo, todo fardo. Eu removo todas as fortalezas de Satanás. Eu destruo todo o trono do diabo nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Toda ofensiva demoníaca seja quebrada agora, seja destruído o diabo, os demônios, em nome de Jesus. Eu venho contra ti, Satanás. Sai desse lugar, sai dessa igreja, sai dessa pessoa, pelo sangue de Jesus Cristo. Pai, começa a quebrar, Pai, começa a destruir os poderes do diabo,
os poderes do diabo. Meu Deus, remova o céu de bronze, remova os céus de bronze, o jugo, isso, a terra de ferro, em nome de Jesus. Substitua o céu de bronze em céus de Deus. Oh, aleluia. As comportas do céu se abram, as comportas do céu se abram, as comportas do céu se abram, para que fique sabido que o Senhor Deus é o poder, como está escrito: eis que é me dado o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus recebeu poder, e esse poder está no meio da igreja. Ele me deu a chave do reino dos céus para abrir, para fechar. Por isso eu abro os céus nesse lugar, eu abro os céus em todos os lugares onde estão os filhos de Deus. Eu abro os céus onde está alguém acompanhando no mesmo espírito, na mesma fé. Abra-te, ó comporta do céu. Jesus começa a derramar chuva, começa a derramar as águas vivas, começa a avivar, começa a alegrar os teus filhos. Eu tinha feito uma trombose em 2011. Então, estes dedos da mão esquerda não conseguiam mover. Aqui, pela graça de Deus, hoje eu tenho os dedos todos a mover. Eu aplaudi assim. Hoje eu consigo aplaudir bem, porque Deus é bom. E segundo, eu vim para aqui com muitas enfermidades mesmo. Por conta disso, a empresa afastou-me. Eu estava 11 meses em casa, sem trabalhar. Graças a Deus, já voltei a trabalhar. E por causa das enfermidades que eu tive, já fiz muitas cirurgias. Entre elas, uma fiz a bexiga e ultimamente comecei a ter retenção urinária. Por causa disso, o médico diagnosticou-me problema dos rins. Também fui curada aqui, ganhei novos rins em nome de Jesus, porque até o médico ficou pasmo pela idade que eu tenho 56 anos. Tenho problemas de hipertensão, que ele chama de hipertensão crônica, por causa da idade, e que já fui operada, o número de partos, enfim, o meu histórico de saúde. O médico não acredita até hoje que é possível. Mas antes disso, eu tinha sérios problemas de depressão. Este é o problema que me fazia pecar muito. Qualquer pessoa sabe que uma pessoa deprimida é capaz de tudo. Já tentei suicídio, isto foi aos 17 anos. Tentei suicídio, comecei a ter problemas de tensão alta e por causa disso, à medida que fui crescendo, tive problemas também de não conceber, tive que fazer muitos tratamentos para conceber. Os médicos todos diziam que pela posição do meu útero eu não teria mais filho nenhum. Hoje eu tenho 3 filhos, mas hoje eu busco um Deus, aquele que é possível, tudo, até o impossível. Eu sinto-me nascida de novo, espiritual e carnalmente, em nome de Jesus. Não perca tempo, estamos aqui no Benfica, no bairro que fica na rua 149. Igreja, Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. De testemunho que tiveram então aqui a oportunidade de ver, não é? Porque não é só falar, é também mostrar aquilo que tem então acontecido na Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Vamos voltar para o nosso momento de pergunta com o apóstolo Marcelino Mário Bento, e ficou aqui uma pergunta em aberto a respeito do monte. Quais foram realmente os motivos que levaram o apóstolo Monte a ter que deixar a cidade, deixar muita coisa para trás para viver uma vida, vamos aqui dizer, prontos, para quem vê assim de antemão, diz que não é uma vida muito boa, mas ainda assim o nosso apóstolo decidiu deixar a cidade para então viver no monte. Apóstolo, conte-nos a respeito desta experiência e também, se possível, fazer aqui menção do tempo que ficou no monte. Já estou crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo na terra já não vivo mais eu, mas vivo na fé do Filho de Deus. Dizia o apóstolo Paulo, sabe? Quando nós morremos para este mundo, quando nós carregamos a nossa cruz, quando nós crucificamos a nossa vontade, já não vivemos nós. Então quem vive em nós é Deus. O que significa isso? Deus viver em nós, obedecer a Deus. Nós faremos o que Deus mandar, como a oração de Jesus Cristo no Getsemane. Seja feita a tua vontade, ó Pai. Ou então a oração de Maria, faça-se a vossa vontade, eis aqui a escrava do Senhor. Sabe, tendo crucificado a minha vida, tudo que Deus manda eu faço. Não foi minha vontade para que eu largasse os confortos da cidade,
como nós chamávamos lá, eu e a minha esposa, eu tinha dito, eles estão na civilização e nós somos os primitivos. Nós deixamos a civilização para irmos viver na mata porque eu fui vocacionado. Deus mandou, larga tudo, vai para a mata. E tive várias experiências. As pessoas sabem dessa aqui, já vários montes, vários desertos, esconderijos dentro das casas, 1 ano e 4 meses que eu não saí fora. Mas dessa aqui que você perguntou, eu recebi a revelação que tinha que largar tudo para ir buscar a face do Senhor no monte. Mas por quê? Sabe, no deserto é um lugar muito específico, favorável por causa do clima, ou então do ambiente, o meio ambiente, não há barulho, não há confusão, a pessoa se entrega de coração e também vai só experimentar escárnios, sofrimento, aflições, isso tudo faz parte da cruz. Então, ele me mandou e eu fiz. Não foi fácil. Quando eu estava sozinho, sem mulher, depois que estava naquela fase aí dos 7 anos viúvos, era fácil. Era fácil, de tanto que nós nos rendemos aos pés da cruz, já não amamos a nossa vida. Mas agora eu estava a carregar uma menina que acabara de sair da Europa, não sei o quê, todas essas coisas, né? Então, mas eu tive que obedecer. E eu subi no monte e fiquei lá. Com qual propósito? Isso que vocês estão a ver aqui. Sim, não haverá avivamento na terra se aqueles que estão a falar do avivamento não buscarem a face do Senhor. Avivamento significa revolução. Revolução, guerra. Não haverá avivamento sem guerra. Existe uma guerra, está escrito no livro de Gênesis, que o Senhor colocou inimizade entre as duas sementes. A guerra com os poderes das trevas. O mesmo Paulo disse que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades e príncipes das trevas e as outras espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Quem são esses? São os príncipes das trevas. São demônios terríveis, então são anjos caídos. E era necessário que eu fosse no monte e fizesse um bom combate, como dizia Paulo. Então, lá nós oramos, jejuamos, estive lá, permanente, e ficamos sensivelmente 3 anos. Não completamos o 3º ano, mas quase 3 anos. É assim que recebemos a ordenança, agora chegou a hora de ir para a guerra. Na verdade, também descemos o monte para uma guerra, porque subimos no monte e fomos para a guerra. A guerra está dividida em várias etapas. Cada etapa é uma guerra, cada guerra é uma etapa. E aí viemos para a guerra da cidade, que é a guerra do conforto. Muita gente pensaram que a minha estadia na cidade, eu me entregaria às paixões infames da carnalidade, da vaidade, como os falsos profetas, da sustentação e ostentação. Não. Nós continuamos a ser os mesmos, porque viemos aqui para sermos tentados no meio das multidões e continuamos a ser os mesmos. Estamos preparados para qualquer hora, se o Senhor dizer, outra vez, trocou a mochila, armamento, vamos subir na mata ou outra nação. Estamos preparados para isso. Então fomos lá para buscar a face do Senhor, avivamento. Lembra-te, Chelsea, o mesmo Deus falou a Elias, esconde-te junto de Querite e eu ordenei os corvos que vão te sustentar. E ficou lá 6 meses. A voz veio outra vez ao Senhor, agora vai para Serepta. E lá preparei uma mulher viúva, ouviu as etapas da guerra e ele foi para a casa da viúva da Serepta e depois disse, agora apresenta-te a Acabe. E subiu, se apresentou lá no monte e a chuva caiu. E eu vejo Elias agora no deserto de Berseba. Agora eu vejo o anjo lhe dizer, corre, eu cumpri o teu caminho. E ele correu para o Sinai. Aí eu vejo o Senhor agora no Sinai lhe pergunta, Elias, o que estás a fazer aqui? Sim, são fases de guerra. Agora volta no teu caminho que está deserto. E ele teve que voltar, agora revestido do poder. Então, é preciso a gente buscar a face do Senhor, como Davi a buscava. Oh, Deus, como eu gosto de falar desse versículo. Oh, Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, oh Deus. A minha alma tem sede de Ti. E a minha carne te deseja uma terra seca e cansada, onde não tem água, para ver a sua fortaleza e a sua glória. Muitos querem ver o poder de Deus. Muitos querem ver a glória de Deus com as barrigas cheias. Não. Tem que levar a tua carne no deserto. Esse deserto não significa tem que ir para a mata. Sim, tem que levar a tua carne no sacrifício. Mas deserto também é sacrifício. E nós sofremos. Houve muitas aflições lá. E hoje está aí o resultado. O mundo todo está de joelho. Glória ao Rei Jesus. Amém, louvado seja Deus. Apóstolo, se não te importa, porque queremos aqui uma questão assim, que acaba prendendo a atenção de muitas pessoas, que é a respeito da sua aparência física. Porque muitas pessoas, quando acabam por vendo o apóstolo, principalmente num primeiro contato, acabam questionando-se, e algumas pessoas também acabam mesmo por tirando algumas ilações que se calhar não sejam as mais reais a respeito do apóstolo, quando se fala especificamente do seu cabelo. Porque diz-se, como é que é possível um apóstolo, um pastor, estar diante de um púlpito ostentando, não diria, mas apresentando-se com cabelos, algumas pessoas ainda dizem rastas, e
Algumas pessoas ainda acabam chamando alguns nomes, né? Não querendo aqui usar certas expressões, mas acabam também chamando por demente. Apóstolo, poderia aqui dizer o que está realmente por trás da sua imagem? Olha, o mundo não entende Deus, sabe? Quando a glória de Deus desce no homem, o homem desaparece. A glória de Deus de maneira nenhuma habitará, sim, em templos cheios de glórias humanas. Quando a glória de Deus entra, a glória humana desaparece, pois ele se esconde em vasos desprezíveis. Quem olhava para Jesus, você está pensando que Jesus é esse que vocês estão a ver aí nos filmes? Quem olhava para Jesus, descreveu Isaías a respeito dele. Olhando para ele, não víamos nada para que pudéssemos lhe desejar. Ok, vamos direto à sua pergunta. Eu não sou rasta, eu sou nazireu. E alguém perguntou, nesse tempo nazireu? Sim, se nesse tempo os nazireu para você não, mas para mim recebi uma ordenança. Eu também era uma pessoa semelhante como os outros. Está a pensar que foi fácil? Eu também gostaria de ter um escovinho, Célcia. Eu também gostaria de entrar numa barbearia e fazer um escovinho. Eu gostaria. Mas quando eu subi no monte, o Senhor me falou, a partir de hoje você vai entrar no pacto de Nazireu. Nazireu, para quem não entende, é um pacto, uma aliança, que alguém firma com Deus e santifica a sua cabeça. Cabeça santificada significa não pode cortar as guedalhas do seu cabelo. E assim permanecerá. Há Nazireus como João Batista, Samuel, glória a Deus, o próprio Sansão, que foram até o fim dos seus ministérios, da sua caminhada. Há uns que consagravam para um tempo determinado. E então nós apresentamos, santificamos a nossa cabeça e não vamos cortar as guedalhas do nosso cabelo, porque a nossa cabeça é santa. Nazireu é alguém, glória a Jesus, que santifica a sua cabeça. E eu sou Nazireu. Estes são daqueles momentos que eu acredito que o pessoal lá de casa deve estar mesmo assim, com aquela pulsação, porque o que estamos aqui a ver e ouvir é, sem sombra de dúvidas, muito impactante, que eu tenho a plena certeza que algumas pessoas vão sair daqui muito transformadas, digamos. Então, apóstolo, é tratado como apóstolo. E muitas pessoas acabam estando indagados mesmo, ou também se questionando por que então é chamado de apóstolo e não missionário, evangelista, profeta. Por que é chamado de apóstolo? Chelsea e todos estão me ouvindo. Isso não depende daquele que quer nem daquele que corre. Depende de Deus que se compadece. Os ministérios de Cristo é Cristo que vocaciona as pessoas para aqueles ministérios. Não são as pessoas que se apresentam como muitos estão se apresentando. Eu sou apóstolo, sou profeta, sou pastor. Não. Isso, o homem nasce com esse ministério. Esses não são dons que se recebem na caminhada com Deus. O homem já nasce pastor, o homem já nasce profeta, o homem já nasce apóstolo. Sim, digo nasce como? Já nasceu. Antes que nascesse, eu te escolhi. Antes que saísse da madre da tua mãe, eu te santifiquei. E as nações te dei como profeta. Existem 5 ministérios de Cristo, que é o apostolado, os profetas, os pastores, os evangelistas e os mestres ou então doutores. Esses são os 5 ministérios do altar. Sim, ministério de Cristo. E o homem não pode se auto-intitular nem se declarar. Tem que ser como Jesus Cristo. Sabe, Jesus não foi glorificado sem a palavra do Pai. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Mesmo sendo filho, sim, como Arão, que foi escolhido para ser sumo sacerdote. Então, não fui eu mesmo que me vocacionei, mas o mesmo Deus que disse, tu és apóstolo. Apóstolo significa aquele que vai fundar igrejas, que vai preparar discípulos, o mensageiro de Cristo na terra, não somente para ir anunciar o evangelho, para preparar discípulos e depois enviar os discípulos na igreja do Senhor Jesus. Então, não sou eu que me nomeei ou autodeclarei-me como apóstolo. Aquele que é o dono dos 5 ministérios. Cristo, sim, que levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, é que me vocacionou, me escolheu, me preparou e me enviou. Então sou apóstolo segundo a vontade dele. Amém, louvado seja Deus. Apóstolo, a sua amplitude a nível nacional e também internacional
tem se alastrado a cada dia que passa, não é? E também tendo em conta aquilo que tem sido as mudanças a nível do mundo. Hoje a igreja não só está em Luanda, Angola, como também já estamos em algumas províncias do país e também em alguns países, vamos assim dizer, a nível mesmo do mundo. E tendo em conta que as coisas estão acontecendo assim de forma muito rápido, não é? As coisas estão mudando. Apóstolo, eu pergunto, o que se pode esperar daqui para frente? Olha, esperem a STN-SJ, como você acabou de falar aqui, como muitos chamam ela, para alcançar o mundo todo. Porque o reino de Deus, quando o reino se manifesta na terra, aleluia, o reino cresce, como disse Jesus Cristo, que o reino de Deus é semelhante a 3 medidas de farinha que uma mulher tomou, introduziu no seio dele um pouco de fermento e vai levedar toda a massa. O reino de Deus é como a semente da mostarda mais inferior de toda a semente que é plantada e vai crescer e vai se transformar em a maior hortaliça do planeta Terra. Então, o mundo pode esperar que todas as nações, como é o nome da própria igreja, todos os povos da terra, todas as línguas serão evangelizadas. E esta igreja vai chegar em todas as nações, não importa que nação, até as nações mais fechadas como o islamismo, China, não sei como, não importa. Eles vão ter que abrir as portas para receber a STN, sabe? E o mesmo Deus me prometeu, me disse assim, eu tocarei os lombos dos reis e eles abrirão as portas e as portas não se fecharão. Então o povo pode esperar o crescimento dessa igreja até nos confins da terra. E o crescimento não é como uma magia, uma mágica, não. Nós fomos como se fosse, sabe, aquelas crianças que crescem pouco. Durante muito tempo eles crescem pouco, depois chega um momento, depois de muitos anos, ele vai explodir, vai admirar todo mundo. Mas esse miúdo não crescia. Sim, nós durante muito tempo estivemos nos esconderijos como anãos espirituais, sendo preparados, não tínhamos defeito de crescimento, não. Estávamos no deserto, agora chegou a hora. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E não se acende a candeia para se colocar debaixo da mesa, mas em cima. E todos têm que ver essa luz. Então, estamos na fase do crescimento, mas ainda não chegamos na sua plenitude. 2029, a plenitude de Deus. E assim, vereis homens e mulheres, homens de Angola e outras nações, correndo para o mundo para ensinar o mundo, porquanto o mundo foi manipulado, o mundo foi enganado com as doutrinas de demônios, com as mentiras, e os povos se apostataram na fé, e a verdade vai triunfar, custe o que custar. Infelizmente o tempo não perdoa e vamos ter que marcar então aqui um ponto final na nossa conversa com o apóstolo Marcelino Mário Bento, mas com a promessa de voltarmos nas próximas edições, porque tenho a plena certeza que mais vezes nós estaremos aqui então para levar até si o melhor do ensinamento da palavra viva, que é então pregada ou ministrada pelo apóstolo Marcelino Mário Bento. Já agora, para si que na verdade queres então fazer parte desta família, saiba que nós estamos no Benfica, na rua 149, no bairro que fica. Temos os nossos cultos todas as terças-feiras, é um culto específico para as mulheres, todas as terças-feiras, às 15 horas pontualmente. Temos também culto às quintas-feiras, também às 15 horas. E aos sábados e também aos domingos, às 9 horas pontualmente. Então, pode também juntar-se a nós para estar então aqui neste momento de muito ensinamento com o apóstolo Marcelino Mário Bento. Nós vamos ir, mas com a promessa também de voltarmos em outras edições. Nós estaremos aqui de segunda a sexta-feira, das 2 horas até às 3 horas pontualmente. Mas agora vamos então convidar mais uma vez o nosso apóstolo Marcelino para assim, em termos de fecho do nosso programa, para nos levar a uma oração final e então nos despedirmos, não é? Para outros momentos e próximas edições do programa. Apóstolo Marcelino, mais uma vez, tem a palavra para então fecharmos este momento. Glória ao Rei Jesus. Sabe, o evangelho que nós pregamos não são palavras persuasivas de sabedoria de Deus, dos homens, mas sim sabedoria do alto, e ele consiste em demonstração do Espírito do poder. Você que está doente, põe a mão no coração agora, para que fique sabido que o Senhor nos ungiu para curar os enfermos. Em nome de Jesus Cristo, o espírito de enfermidade, eu te repreendo, o espírito de suicídio, o espírito da morte, qualquer que seja o nome, há um nome que está acima de todos os nomes. Pai, começa a entrar com providência, com plenitude na vida dessa pessoa e arranca o mal, arranca essa dor, arranca essa insônia, arranca esta enfermidade. Recebam a cura, recebam a libertação no nome de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês, que a paz do meu Senhor alcance cada família, cada casa, cada pessoa.
E aqueles que creiam, digam amém, em nome de Jesus Cristo.